Então, hoje, né, dando continuidade no que o professor Pablo explicou para vocês, eu vou falar sobre divisão de polinômios. Divisão de polinômios. Para você dar conta de divisão de polinômios, você precisa estar afiado naquela parte de multiplicação de polinômios, né? De multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Se você não ficar ligado naquilo, dificilmente você vai dar conta de divisão de polinômios. Mas antes, vamos lembrar um princípio básico de divisão. Um princípio básico sobre divisão. Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar o número 16 e dividir por 5. Por 5. Eu quero pegar o 16 e dividir por 5. Quando a gente vai fazer essa conta, eu tenho que pensar em um número que eu multiplico por 5, que dá próximo de 16. Esse número seria 3. 3 vezes 5, 15. Mas quando eu coloco aqui, eu vou subtrair 15. Eu meio que troco o sinal. 3 vezes 5 é 15 positivo. Eu jogo ali no outro lado 15 negativo. 16 menos 15, resta 1. Cada um desses elementos aqui possuem um nome. O 16, nessa divisão, ele faz o papel do que nós chamamos de dividendo. Um pouquinho aqui mais para baixo. Dividendo. O 5, na divisão, ele faz o papel de divisor. O 5 faz papel de divisor. O 3, ele faz papel de quociente. Esse cara aqui, ele faz papel de quociente. E aquele 1 que sobrou ali, ele faz papel de resto. Resto. Observe que o número 16 é 5 vezes 3 mais 1. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Pela nossa divisão. Só que o 16, como eu disse para você, ele faz papel de dividendo. O 5 faz o papel de divisor. Vezes o 3, que faz papel de quociente. Mais o que sobra, que é o resto.
Então, nós podemos dizer que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Essa mesma aplicabilidade você vai jogar para polinômios. É a mesma coisa. Ao invés de ser um número, eu vou ter um polinômio, que eu vou chamar de P de x. E eu vou dividir por um número 5, né, que é divisor. Só que aqui vai ser também um outro polinômio, que nós vamos chamar de divisor. Eu vou colocar dx para ser divisor. Isso vai dar uma resposta, que é o quociente, que eu vou chamar de Q de x. A letra aqui, gente, não interessa, tá? A letra aqui não interessa. Aí eu vou subtrair alguma coisinha e vai ter um resto, que eu vou chamar de Rx. Se nós aplicarmos esse mesmo conceito aqui, ó, nós vamos ter que o dividendo P de x é igual ao divisor D de x multiplicado pelo quociente Q de x adicionado o resto. Então, a essência de divisão de polinômios está aqui. Está aqui. A essência da divisão de polinômios. Mas, talvez, né? Vou pôr um pouquinho, vou pegar esse aqui, vou jogar um pouquinho mais para cá, só para ficar ajeitadinho. Mas talvez você esteja pensando assim, professor, entendi nada que você disse. Eu não entendi nada do que você disse e nem entendi nada do que o Pablo disse. Se você não entendeu nada do que o Pablo disse, está difícil, porque o Pablo é um excelente professor de matemática. Mas eu vou tentar facilitar para vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês. Só que, para eu mostrar, para você entender isso, eu preciso fazer uma divisão de polinômios. Para fazer uma divisão de polinômios, para que vocês possam entender bem, eu vou pegar do plano 14 a questão 1. A questão 1. Questão 1, vou pegar a letra A mesmo. Depois a gente faz a letra B. Que aí acho que vai ficar bem nítido para você o que eu estou querendo dizer. Saca só. Aqui, ó. Olha a letra A. Eu disse para você que a letra não interessa. Ah, professor, eu vi um Q aqui, é quociente? Não, a letra não interessa. É o de menos. Olha o que ele fala na questão 1. O quociente, ou seja, qual é a resposta? Qual é a resposta da divisão desse polinômio x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 12 por Q de x, que é x menos 3. Vamos fazer essa divisão. Preste atenção. Esse cara aqui é como se fosse o 16. Então, eu vou pegar x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 12. E eu vou dividir isso. Pelo polinômio x menos 3. Lembra da divisão que eu fiz ali com vocês, ó. 16 dividido por 3. Eu tenho que pensar em um número que eu multiplico por 3, que dá 16, né? Ou próximo de 16. Esse número seria 5. Beleza. Então, agora você vai pensar a mesma coisa. Aqui eu tenho x. E aqui eu tenho x ao cubo. Qual é o número que eu multiplico por x que dá x ao cubo?
O que eu multiplico por x que dá x ao cubo? X elevado ao quadrado? Isso, a Dani e a Fernanda responderam. X elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, x elevado ao quadrado. Aí você faz a multiplicação, ó. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. Para 5 vezes 3 é 15. Só que eu coloco aqui com o sinal trocado, menos 15. Você vai fazer a mesma coisa aqui. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Eu vou colocar aqui menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 3, x ao quadrado vezes menos 3, vai dar menos 3x quadrado. Quando eu jogar para cá, eu troco o sinal. X quadrado vezes menos 3 dá menos 3x quadrado. Vem para cá, mais 3x ao quadrado. Agora, vamos ver o que vai sobrar? Porque eu já peguei o x quadrado e já multipliquei por todo mundo. E coloquei aqui com o sinal trocado. Vamos ver o que vai sobrar? Olha só. X ao cubo menos x ao cubo. O que você acha que é? X ao cubo menos x ao cubo? Zero. Danado. Zero, né? Porque é igual. Só com sinal trocado. Então, zero. Está. Beleza. Agora eu tenho menos 7x quadrado mais 3x quadrado. O que você acha que é menos 7x quadrado mais 3x quadrado? Menos 4x ao quadrado. Isso, Fernanda. Muito bom. Menos 4x ao quadrado. E o restante aqui? Eu vou repetir. O restante aqui eu vou repetir. Então, olha o que sobrou. Sobrou menos 4x ao quadrado. Não tem ninguém para eu somar com 16x. Então, eu repito ele. E não tem ninguém para somar com menos 12. Eu subtraí. Então, eu repito ele. Sabemos que a gente só para uma divisão quando o resto é menor do que o divisor. Tá lá. Você tem um número aqui, ó, 16, 3, 5, 15, sobra 1. Eu paro porque o meu resto é menos do que o divisor. Aqui, o que está sobrando é um polinômio de grau 2, porque eu tenho x quadrado. E esse cara aqui, ele é um polinômio de grau 1. Grau 2 não é menor do que grau 1. Então, eu continuo a divisão. Então, você vai ter que pensar o seguinte. Que número eu multiplico por x que dá menos 4x quadrado? Mais 4x ao quadrado. Mais 4x, desculpa. Mais 4x? Sim. Certeza que se eu multiplicar mais 4x com o x, vai dar menos 4x quadrado? Sim, eu acho. Não tinha que ser menos 4x, não? Menos 4x vezes x, menos 4x quadrado. Se eu fizer isso aqui, vai dar mais 4x quadrado. E eu preciso que dê a mesma coisa. Por que eu preciso que dê a mesma coisa? Porque quando a gente jogar para cá, vai trocar o sinal. Então, o número que eu multiplico por x, que dá menos 4x quadrado, é menos 4x. Então, agora tu faz a multiplicação. Menos 4x vezes x, menos 4x quadrado. Quando eu jogar para cá, troca o sinal. Mais 4x quadrado. Menos 4x vezes menos 3. Menos vezes menos é mais.
4 vezes 3, 12. Então, seria mais 12x. Eu vou colocar aqui menos 12x. Observe que eu já multipliquei todo mundo. Então, agora nós vamos ver o que vai sobrar. Menos 4x² mais 4x², foi embora. Zerou. Por que zerou? Porque são iguais e sinais diferentes. É como se eu fizesse 4 menos 4. Bem, isso é zero. Eu não preciso pôr zero lá. 16x menos 12x. O que é, gente? 16x menos 12x. 4. Isso, beleza. A Fernanda e a Dani tá aí atenta, né? Tá respondendo direto. 4x. E ainda sobrou um menos 12 aqui, ó. Ainda não acabou. Por quê? Porque esse polinômio, ele é como se tivesse x elevado a 1. Então, ele é um polinômio de grau 1. E esse aqui também é de grau 1. A gente só para a divisão quando o resto é menor do que o divisor. Então, eu tenho que continuar a divisão. Então, agora você pensa, qual é o número que, quando eu multiplicar por x, dá 4x? Seria 4, não é verdade? 4 vezes x, 4x. Então, 4. 4 vezes x, ó, imagina que você está pegando 4 e está multiplicando por x menos 3. Chuveirinho, distributiva, mangueirão. 4 vezes x dá 4x positivo. Só que aqui a gente troca o sinal. Menos 4x. 4x vezes menos 3 dá menos 12. Só que aqui fica mais 12. Vamos ver o que sobrou? Sobrou 4x menos 4x, está, zero. Menos 12 mais 12, está, zero. Então, quer dizer que a minha conta deu uma conta exata. O resto é zero. Então, quando eu divido esse polinômio por esse, o meu quociente, é x ao quadrado menos 4x mais 4. E o que sobrou? É o meu resto. Meu resto é zero. Então, nessa continha, a minha divisão deu exata, porque o meu resto que sobrou foi zero. Professor, eu ainda não entendi. Calma, vou te mostrar mais um exemplo. Vou pegar a letra B agora. Para você ver que o segredo, você tem que saber bem aquelas outras partes que eu expliquei para vocês, que é adição, subtração e multiplicação. Se não souber isso, fica difícil você entender isso aqui. Fernanda, respondendo a sua pergunta, dá uma olhada lá, que está lá, viu? O plano está lá para vocês postarem a resposta. O plano 15 está lá. Não, na verdade, você é do 8º C, né, Fernanda? Quem tem que postar é o Pablo. Na minha turma está lá. Quem tem que postar para você é o Pablo. Bom, vamos prosseguir. Vamos continuar. Olha a letra B. Letra B está falando o seguinte. Qual é o resto da divisão do polinômio x² menos 2x² mais 4 pelo polinômio x² menos 4? Você vai fazer como se fosse uma divisão normal. Eu quero fazer
x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4. Eu quero pegar isso e dividir. Vou dividir por x ao quadrado menos 4. Fih, segue o baile, normalzinho. Qual é o número que eu multiplico por x quadrado que dá x ao cubo? O que eu multiplico por x quadrado que dá x ao cubo? Isso, Fernanda. X. 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 Aí tu pega o x e multiplica na sua cabeça como se você estivesse multiplicando o x quadrado menos 4. Faz a distributiva, faz o chuveirinho, faz o mangueirão. X vezes x quadrado, x ao cubo. Então, vou colocar aqui o sinal trocado. Menos x ao cubo. X quadrado vezes menos 4, menos x quadrado, não, x vezes menos 4, né? Menos 4x. Menos 4x vai vir para cá, mais 4x. Vamos ver o que sobrou. Vamos ver o que sobrou. Olha só. X ao cubo menos x ao cubo, vai embora. Menos 2x quadrado, eu não posso somar com 4x, porque aqui está x quadrado e aqui só está x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. Eu vou repetir o menos 2x quadrado. Vou repetir o mais 4x. E vou repetir o mais 4. Por quê? Porque não tem como eu juntar ninguém aqui. Não tem ninguém para eu juntar aí. Prosseguindo. Prosseguindo. Qual é o número que eu multiplico por x ao quadrado que vai dar menos 2x quadrado? Menos 2. Só menos 2? Exatamente. Só o menos 2. Então, tá aqui, ó. Menos 2. Então, você tem que imaginar que é o menos 2 multiplicado por aquilo ali, ó. Menos 2 vezes x quadrado vai dar menos 2x quadrado. Eu coloco aqui trocando o sinal. Mais 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 4, menos vezes menos dá mais. Dá mais. E 2. 8. Bora ver o que está. Menos 2x quadrado, vai embora. O 4x não tem como eu juntar com ninguém. Então, vai continuar 4x. Já o 4, que é positivo, eu posso juntar com o 8, que é negativo. O que é 4 menos 8? O que é, gente? 4 menos 8? Menos 4. E sinais diferentes, conserva o sinal do maior, menos, e subtrai. 4. Pessoal, observe que a minha resposta, o meu resto, né, é um polinômio de grau 1. E o meu quociente é um polinômio de grau 2. Então, não tem como eu continuar a divisão. Eu paro aqui. Então, observe que nessa divisão, o meu quociente é x menos 2. E o meu resto é 4x menos 4. É o que sobrou. Beleza, professor. Eu estou começando a entender. Mas por que você falou aqui que o polinômio é o divisor vezes o quociente mais o resto?
Olha para você ver que interessante. Pelo que eu expliquei para você, se eu fizer o divisor vezes o resto, se eu fizer o divisor vezes o resto, ou o resto não, o quociente, desculpa, eu falei errado. Se eu falei resto, eu falei errado, é quociente. O divisor vezes o quociente mais o resto, o divisor vezes o quociente mais o resto tem que dar isso aqui como resposta. Ó. Tem que dar x ao cubo menos 2x² mais 4. Vamos ver se vai dar isso mesmo? Vamos ver se isso é verdade? Olha só. Vamos fazer aqui agora para descobrir se é ou não é verdade. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Aplicando a propriedade distributiva, o chuveirinho, o mangueirão, vamos ver o que vai dar. Ó. x² vezes x. O que é x² vezes x? X ao cubo. X ao cubo, ok. Agora eu vou fazer x² vezes menos 2. x² vezes menos 2. O que é x² vezes menos 2? Menos 2x². 2x elevado ao quadrado. Isso. Menos 2x². Eu já multipliquei o x² com todo mundo. Agora eu vou multiplicar o menos 4 com todo mundo. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. E aqui ainda tem um mais 4x, menos 4. Vamos ver o que isso vai dar. Saca só. Não tem ninguém semelhante com esse x ao cubo. Como não tem ninguém semelhante com esse x ao cubo, eu vou repetir ele. Não tem ninguém semelhante com ele, eu vou repetir ele. X ao cubo. Com o menos 2x², também não tem ninguém semelhante. Então, eu vou repetir ele. Já com o menos 4x, eu tenho semelhante o mais 4x. Menos 4x com mais 4x, está, zero. E o que sobrou? 8 menos 4. 8 menos 4 dá 4 positivo. E voa lá. Gente, observe que a resposta que deu é o dividendo. É o polinômio. Então, aqui, se eu te der o contrário, se eu falar assim, olha, eu tenho um polinômio que dividindo por esse, deu esse quociente e sobrou isso. Eu consigo achar qual é esse polinômio. E é o que eu vou cobrar de vocês nessa mesma questão, só que na letra C. É o que eu vou cobrar de vocês na letra C. Depois, qualquer coisa, eu dou um tempinho para vocês voltarem aí e tirarem o print, tá? Mas nossa aula já está quase finalizando. E eu preciso fazer para você a letra C. Para você ver a conexão que existe. Isso é uma divisão normal, só que é com letra. Olha o que ele falou, ó. A divisão de um polinômio por x² mais 1. Ah, então olha só. Eu tenho aqui um polinômio. Eu não sei qual é esse polinômio. Ó, ele fala que eu tenho um polinômio p de x. Eu não sei qual que é.
mas ele está falando que eu vou dividir ele por x² mais 1. Isso vai dar um quociente x menos 2 e vai dar resto 1. Então, quer dizer que vai sobrar 1. Ah, então se eu quero saber que polinômio é esse, pelo que eu acabei de fazer com vocês e explicar, basta eu pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar o resto. Vamos ver se vai dar certo? Essa resposta está aqui no cantinho, foi a Fê que disse. Vamos ver se ela vai acertar? Tomara que acerte. E se não errar, e se errar, né, a gente vai corrigir. Então, x² vezes x². Ó o trem querendo. x² vezes menos 2 menos 2x². Vamos continuar. 1 vezes x. 1 vezes menos 2, menos 2. E ainda de quebra tem 1 mais 1 aqui. Então, quem é o nosso P de x? x², não tem ninguém para eu somar com ele. Então, eu vou repetir. Menos 2x², não tem ninguém para eu somar com ele. Então, eu vou repetir. Com o x, também não tem ninguém para eu somar com ele. Então, eu vou repetir. E menos 2 mais 1, sinais diferentes, conserta o sinal do maior, menos, e subtrai. 2 menos 1, 1. Então, essa seria a resposta. Nossa, errou só um sinalzinho, hein? Só o sinalzinho aqui, ó. Pois é, tem que prestar mais atenção. O jogo de sinal é muito importante, né? Tem que lembrar, isso aí acompanha você o resto da vida, jogo de sinal. E a gente sabe que, matematicamente, um sinalzinho faz muita diferença. Se alguém de vocês tem o objetivo de ser, por exemplo, um engenheiro, se errar um sinal, tu pode derrubar um prédio. Erra tudo. Tem que ficar ligado. E é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre divisão de polinômio.